Olá pessoas, eu sou Yuri Marcon e no vídeo de hoje a gente vai criar um projeto e colocar ele lá no GitHub, tá legal? A gente pode fazer isso aí de algumas formas e eu vou mostrar 3 modelos, tá legal? Então assim, querendo ou não, existem 2 formas, um que é o Remote First e outro é o Local First. O Remote First seria, eu crio primeiro lá no GitHub e depois puxo ele para minha máquina e faço o projeto na minha máquina. Aqui está um passo a passo como é que seria. Ou local first, seria eu criar o projeto e fazer os commits ali e depois mandar ele lá para o GitHub. Eu vou falar ainda sobre as diferenças de um e de outro, qual que é a vantagem de um, desvantagem do outro, tá legal? E dá para fazer tanto pelo Visual Studio Code, como a gente vai fazer aqui também, e também vamos fazer pelo terminal, tá joia? Mas assim, vamos praticar, vamos fazer aqui, que nada melhor do que fazendo para entender melhor. Então eu vou abrir o meu terminal. E aqui eu vou entrar aonde eu costumo deixar meus projetos, tá bom? Você vê aonde que vai estar o seu projeto aí. E você abra, se você estiver no Windows, utilize o Git Bash, tá bom? Eu sugiro usar ele. Ou o Windows Terminal também é interessante, mas o Git Bash eu gosto bastante também. Tá? Então, o que a gente vai fazer? mkdir, eu vou criar um projeto aqui, por enquanto só um projeto de teste, eu vou chamar ele de teste 1. Legal? Essa pastinha já existe? Então, eu vou criar teste underline 1, beleza? Então, cd em teste underline 1, code espaço ponto. Vou abrir ele no Visual Studio Code acho que fica um pouquinho mais tranquilo para explicar. Vou abrir o terminal aqui, tá joia? Então, assim, é uma pasta vazia, não tem nada dentro dela. Eu vou criar um arquivo aqui chamado readme.md e dentro desse arquivo vou colocar só um título aqui chamado text underline 1, tá joia? E vou salvar. Beleza, mas aqui ele ainda não tem nenhum repositório Git, não está trabalhando com versão nem nada. Então a gente vai ter que iniciar um versionamento nele com Git, tá? Então como a gente faz? Git init. Beleza? Pronto. Agora até aqui, da forma que eu estou utilizando, ele já aparece esse main aqui, tá legal? Se você tiver no Windows, provavelmente quando você abre o VS Code assim, dessa forma, ele abre com PowerShell. Qualquer coisa aqui do lado desse maisinho tem um bash. Aí é só clicar no bash, ele abre o terminalzinho e você pode fechar o do PowerShell. Eu vou continuar utilizando o meu ali. Se você utilizar o bash, vai ficar algo bem parecido com o que eu estou utilizando aqui agora nesse momento, tá bom? Então, se eu der um git status, para saber qual que é o status do meu versionamento, ele está com esse readme vermelho aqui, ó, que é o arquivo que eu criei. Como a gente não deu commits nenhum nele, ele fica vermelhinho assim. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre modified, staged e committed, tá legal? Que aí eu vou explicar um pouquinho mais esse ponto. Mas aqui o objetivo é só a gente colocar um projeto lá no GitHub. Então, mesmo se você não entender 100%, fica tranquilo que a gente vai exercitar bastante esses pontos ao decorrer do curso. Tá? Então, agora eu vou dar um git add espaço ponto, em git commit -m, eu vou falar aqui que vai ser upload, tá? O nome desse commit. Esses comandos eu estou só digitando aqui, mas eu vou explicar eles ainda, tá legal? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no GitHub, tá? Espero que você já tenha criado o seu GitHub aí, tá bom? Então você vai ir em Repositories e vai clicar em New. Aqui em New, eu vou dar o mesmo nome daquela pasta, tá bom? Ela poderia ser diferente, não tem problema, mas eu vou colocar ele teste underline 1. Vou deixar esse diretório como público. E aqui eu não vou setar mais nada, tá joia? Create Repository. Pronto, ele criou o repositório. Aqui eu posso descer até esse terceiro bloquinho aqui, ó, onde tem esse comandinho, git remote add origin, e tem uma URL. Essa URL é o endereço do GitHub, onde vai ficar o nosso projeto, tá? É o endereço desse repositório que eu acabei de criar aqui no GitHub. Então eu vou copiar esse trechinho, vou voltar aqui no VS Code e vou colar ele aqui, ó. Beleza? Então ele está falando que o Git está adicionando um diretório remoto, que é o origin, e tem essa URL. Vou dar um Enter, beleza, adicionou. Se não deu erro, é porque deu certo. Esse git branch -m main é para substituir o nome da branch para main.
Por padrão, o Git ele ainda está criando como master, tá joia? Só que em outubro de 2020, toda a comunidade se uniu para substituir alguns nomes que eram pejorativos, como master, slave, blacklist e até mesmo o kernel do Linux. Teve bastante nomenclatura substituída, porque eram nomes agressivos. Então, em vez de chamar master, estão passando para se chamar main, que é o principal. E outras coisas, por exemplo, slave ou blacklist, é para dar o nome correto que condiz a funcionalidade daquilo. Tá joia? Então, para isso que tem a gente substitui o nome para manter como main. Então, vamos lá no VS Code. No meu caso, ele já está como main, mas eu estou rodando o comando aqui porque se você não tiver, se você tiver como master, substitua para main aí também, tá? Então, voltando para o Chrome. Agora aqui, ó, git push -u origin main. Eu comecei fazendo aqui pelo terminal, e vou colar aqui, ó, porque provavelmente se você acabou de instalar o Git na sua máquina vai dar um erro, tá? Não um erro, né? Mas na realidade ele vai pedir usuário e senha. Se ele pedir usuário e senha, o seu usuário ele vai ser esse aqui. Vamos lá no GitHub. Tá? Então, o seu usuário vai ser esse aqui. No meu caso é Yuri Marcon. No seu caso, o seu usuário é o nome que está aqui. E a senha não é a sua senha de login no GitHub, tá joia? A sua senha vai ser essa daqui, ó. Aqui você vai clicar aqui em cima, tá joia? E vai descer até Settings. Do lado esquerdo, a última opção, Developer Settings, vem um Personal Access Token, Token Classic. Aqui você vai clicar em Generate New Token e você vai dar um nome para ele. Porque o que acontece? É um meio de segurança que o GitHub desenvolveu, que somente seu login e senha é bastante vulnerável. É fácil de quebrar a senha com brute force. Então você dá um nome aí, sei lá, por exemplo, curso Git. Tá vendo? E você fala quanto tempo você quer que ela dure. Vou colocar 90 dias aqui, mas se passar desses 90 dias aqui, ela vai manter, só que vai ficar expirada, tá? Então significa que você não está mais tão seguro. E aqui são todas as permissões que você quer dar para esse token. Então, pode ter acesso ao repo. Você poderia deixar só acesso ao repo. Se você quiser colocar mais acessos também, pode ser. Mas eu acho que é importante deixar acesso somente ao que esse token vai poder acessar, que é da push, da commit, da pull, sabe, trazer as alterações do GitHub. Temos aqui esse token. Esse token é importante você guardar ele, tá bom? Porque depois você não consegue mais ver. Então, tipo, garanta que você copiou o seu token pessoal. Você não vai ter acesso a vê-lo novamente. Tá? Então, você vai ter que pegar esse token aqui e salvar aí em algum lugar, tá joia? Então, salvando ele, na hora que pedir seu login, seu usuário e o seu token, é esse token que você deve informar, tá joia? Eu vou excluir ele, tá joia? Vou deixar só o que eu uso normalmente aqui. Se voltarmos lá em repositories, como a gente deu push, ele vai estar aqui já, tá? Então, isso aqui é o que a gente colocou. Agora, se a gente colocar aqui test1, tá? Só escrever aqui. Eu vou dar os mesmos comandos. Cadê? Dar um git add, vou dar um git commit, upload 2, tá? Eu vou deletar esse diretório, por isso que eu estou dando uns commits meio aleatórios, tá? É só para exemplificar mesmo. E dar um git push. Pronto, agora se eu voltar aqui, deixa eu remover a câmera, recarregar a tela, tem aqui teste 1 e teste 2, então é muito rápido a gente fazer alterações no nosso projeto e mandar para o GitHub, tá joia? Então aqui agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos fechar aqui o VS Code e vamos fazer agora o Remote First. Então, eu vou vir aqui no GitHub, vou em Repositories, New, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um repositório no GitHub primeiro, tá? Então, teste underline 2. E pronto, criei um repositório. O que eu vou fazer? Copio essa URL aqui, ó, garanto que está aqui em HTTPS, copio essa URL, só clicar aqui nesse botãozinho, tá? Então, vamos no terminal, vou sair dessa pasta, estou dentro de projetos, eu vou fazer o quê? Git clone e vou colar aquela URL.
ele aparece aqui, ó, um warning, né? Você acabou de clonar um diretório vazio. Não tem problema. Vou abrir ele. Code test underline 2, né? Então, aqui, tá lá o diretório vazio. Se eu vier aqui, criar um arquivo, chamar ele de readme.md e chamar ele de test underline 2 aqui, tá? Ctrl S. Agora vamos fazer pela interface do VS Code mesmo, tá? Então clico aqui, tá? Nesse símbolozinho de branch, ele está aparecendo aqui, ó, as alterações que a gente fez. O que eu vou chamar aqui? Vou falar upload 2. Confirmar. Ele está falando que não está staged e tal, se eu desejo dar staged, lembrando que a gente vai falar disso no próximo vídeo. Então aqui ele já fez tudo sozinho, tá? Já deu stage, já fez os commits, fez tudo o que precisava fazer. Se eu clicar aqui nessas 3 bolinhas e colocar enviar por push, é só eu esperar um pouquinho. Pronto, parou de carregar ali. Vamos ver no GitHub agora o que aconteceu. Se eu recarregar essa tela, pronto, já está lá o meu teste 2 e é o diretório aqui teste 2, tá bom? Eu estou chamando de teste porque eu vou remover isso aqui tudo e eu quero mostrar as formas que a gente pode criar diretórios. Então aqui foi o Remote First. Então primeiro a gente criou no GitHub, trouxemos para a nossa máquina, editamos o que queríamos e jogamos para lá de volta. Agora vamos fazer mais uma vez o Local First, tá joia? Então vamos abrir o terminal. Vamos fazer o que? mkdir test underline 3. Joia? Então abrir com o Visual Studio Code teste 3. Tá joia. Mesma coisa, mesmo resultado dos outros. A gente tem aqui somente um diretório vazio. A gente não tem o repositório teste 3 lá no GitHub. Vou criar aqui mais um readme.md e vou chamar aqui ele hashtag test underline 3. Ctrl S, salvei. E vamos fazer agora tudo pela interface gráfica, tudo aqui pelo Visual Studio. Então, sem linha de comando. Então, initialize repository. Beleza, ele rodou aquele git init que a gente fez no primeiro exemplo. Agora aqui, um upload 3. Tá? Confirm. Falou, não está staged e tal, que é coisa que a gente vai falar no próximo vídeo. Beleza. Publish branch. Aqui ele já vai dar a opção para a gente de criar um repositório lá no GitHub. Então, publicar com um diretório privado ou um diretório público. Vou falar que eu quero criar com um diretório público. Ele está correndo um loading aqui. Pronto, ele já dá até o botãozinho para abrir no GitHub. Se eu clicar agora Yuri Marcon, teste 3. E tá aqui ó, o que a gente escreveu. Se eu vier aqui ó, na lateral, repositories, e procurar por teste, olha lá, eu não tinha esses carinhas aqui, a gente criou eles nessa aula. Então é assim que a gente cria o projeto na nossa máquina e manda para o GitHub, ou então cria primeiro o repositório no GitHub e traz para a nossa máquina para começar a trabalhar. Então eu dei alguns exemplos, tanto por linha de comando ou pela interface gráfica com o VS Code. A gente também falou sobre um errinho que você pode ter aí, que é lá de user e password, que não é o seu password, é aquele token que a gente gera lá nas configurações do GitHub. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco ali sobre os estágios de um commit, que é o Modified, Staged e Committed. Até o próximo vídeo.